Meus caros amigos e amigas, muito boa tarde. Você está no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos tocar num assunto que é muito importante e precisa ficar muito bem esclarecido para os médiuns psicofônicos, principalmente os médiuns conscientes. É o significado de mistificação e animismo. Primeiramente, vamos entender o que é mistificação. A palavra mistificação significa mentira, ludibrio, farsa, embuste. Este é o significado de mistificação. E existem muitas pessoas que se valem da mediunidade para a mistificação. Principalmente aquelas pessoas que ganham dinheiro com revelações, procurando fazer trabalhos em troca de dinheiro, ou pessoas que usam da mediunidade, mesmo num centro espírita, para poder enganar alguém. Antigamente, e em alguns centros espíritas ainda se valem desta premissa de não colocar, por exemplo, para trabalhar juntos, um médium psicofônico marido ou mulher e um esclarecedor marido ou mulher, ou um parente próximo, ou alguém que conheça muito. Porque alguns médiuns que ainda não entenderam o verdadeiro significado da mediunidade podem usar pretensamente um poder mediúnico para poder dizer coisas para outra pessoa que está ali, seu parente, seu marido, sua mulher, que ele na verdade quer colocar um poder espiritual naquelas palavras. E existem pessoas que caem direitinho nessa armadilha. É usar deliberadamente, conscientemente, a mediunidade para enganar alguém. Isso é mistificação. Para se evitar que se caia nessas armadilhas, existe uma regra dentro da doutrina espírita muito importante, que a mediunidade só deve ser exercida em grupos no centro espírita. Porque a mediunidade, quando ela é utilizada em casa, principalmente no culto do Evangelho no lar, ou em comunicações mediúnicas fora do controle do centro espírita, onde existem grupos que estudam, que regulam a prática mediúnica, fica difícil para aquelas pessoas que ainda não têm um embasamento espiritual, uma formação mediúnica, em conhecimento, em estudos, ela escapar de usar a mediunidade para trazer algum tipo de engano, algum tipo de enganação, algum tipo de mentira, ou falar alguma coisa que ela não tem coragem de falar e usa da mediunidade para falar. Isso se chama mistificação. Agora vamos analisar o animismo. Nós, médiuns psicofônicos, somos espíritos que já vivemos várias vidas, várias encarnações, dezenas, centenas, milhares de encarnações. Cada uma das experiências vividas nestas vidas sucessivas armazenaram em nosso perispírito todo este conteúdo de informações. Nós temos tudo registrado em nosso perispírito, em camadas de energia. Essas camadas de energia fazem parte do nosso inconsciente. Então nós temos uma consciência viva, que é essa que nós estamos tendo aqui agora, que fazem parte de nossas lembranças. Por exemplo, o que aconteceu ontem, antes de ontem, 1 ano atrás, 10 anos atrás e que você ainda se lembra. Mas imagine a quantidade de experiências que você já viveu e que você não se lembra mais. Pelo fato de você não lembrar por conta dessas lembranças objetivas aqui e agora, isso não quer dizer que essas informações não estejam armazenadas em nosso perispírito. E em momentos adequados você se lembra. Quantas vezes já aconteceu de você repentinamente se lembrar de coisas que estavam há décadas escondidas no seu inconsciente e de repente aquelas memórias vêm ativas, como se você tivesse vivido ontem. Então essas situações fazem parte do nosso inconsciente desta vida. Mas nas profundezas de nosso inconsciente, existe aquele conteúdo que nós não lembraremos nesta vida aqui, porque somos dotados do dom do esquecimento, que nos ajuda a ter em cada vida uma nova experiência, um novo começo. E quando em vidas passadas, às vezes longínquas, há 1000 anos, 2000 anos atrás, 500 anos atrás, nós vivemos experiências traumáticas, muito sofridas, e não conseguimos resolver,
Nós não conseguimos metabolizar aquela energia. Nós sempre afirmamos que existe uma diferença entre o herói e o traumatizado. O herói é aquela pessoa que o trem passou em cima dele, despedaçou em 1000 pedaços o seu corpo, ele sai vivo do outro lado, olha para os pedaços do seu corpo e diz assim: agora que eu passei por isso aqui, nada mais me será impossível. Pode vir o que vier, que eu sobrevivo. O traumatizado é aquela pessoa que não conseguiu metabolizar positivamente o próprio sofrimento. Ele interagiu negativamente com a dor, não aprendeu com ela, não se fortaleceu com ela e acabou que ele é como se ele tivesse morrido de fato. E nas próximas vidas, toda vez que ele ouvir um apito de trem, ele desmaia. Então este é o traumatizado. O filósofo Nietzsche disse que o que não te mata te fortalece. Então, diante das experiências, não morra, fortaleça-se. Porque mesmo que a vida não cesse, muitas vezes a pessoa está morta psicologicamente, está morta mentalmente, porque aquela experiência traumatizou. E estas experiências traumatizantes que ficam guardadas no nosso inconsciente, por experiências vivenciadas há muitas e muitas vidas passadas, e estas experiências ficam armazenadas em nosso perispírito como coágulos de energia emocional. Quando nós reencarnamos, nós não lembramos objetivamente do que aconteceu, do que nós fizemos, do que fizeram conosco. Mas aquele coágulo de energia emocional negativa fica ali armazenado e trazendo um grau de influência à nossa vida atual. Isto faz parte de algumas tendências negativas que caminham passo a passo conosco em nossa vida. Fazem parte de nossas fobias, nossas tendências negativas, nossos medos, nossas angústias, aquelas tristezas que a pessoa não sabe de onde vem, tendências à depressão, tendências à ansiedade e diversos outros fatores negativos que nós não sabemos de onde vêm. Mas muitas dessas tendências estão enraizadas nestes coágulos de energia que nós não conseguimos resolver. Foi aquela situação lá no passado em que nós não nos tornamos heróis e acabamos por ficar traumatizados. Mas observe um fator muito interessante, que inclusive nós já estudamos este mesmo assunto em outros vídeos. A mediunidade acontece em estado alterado de consciência. É quando você entra numa sessão espírita, faz uma respiração lenta e profunda, eleva o seu pensamento através do método que você encontrou e que facilita a sua elevação mental. Quando isso acontece, há uma alteração na frequência elétrica do cérebro. E aí ativa a antena para o mundo espiritual, que é a sua glândula epífise. E quando isso acontece, você entrando em estado alterado de consciência, você entra em sintonia com os espíritos. Isto é mediunidade. Mas este mesmo fenômeno, exatamente igual de entrar em estado alterado de consciência, também te faz conectar com o seu próprio inconsciente. E esta conexão com o seu inconsciente desperta as energias armazenadas no seu inconsciente, fazendo vir à tona sentimentos, emoções, medos, angústias há muito tempo reservadas no seu inconsciente. Isto é animismo. Isto é quando o espírito do médium acessa o seu próprio acervo inconsciente e promove a catarse, a transformação. Então a angústia do passado se transforma em angústia vivenciada agora. Desarmonias mentais armazenadas há milênios em nosso perispírito se transforma agora em expressões de sofrimentos. E a catarse é exatamente o fenômeno que limpa esse conteúdo, transformando-o. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E a catarse é a transformação de um coágulo de energia sofrida, esvaziando o cântaro do sofrimento, para que possa ser agora ocupado por energias vivenciadas, buscadas dentro de uma nova percepção de reforma íntima, amor, fortalecimento, crescimento espiritual. Então, o animismo é fundamental para o desenvolvimento do médium.
nas suas primeiras comunicações psicofônicas, não se preocupe com isso. Esquece animismo. Preocupe-se com mistificação, para que você não use a sua mediunidade para poder enganar as pessoas. Normalmente se engana em busca de dinheiro, se engana em busca de poder, se engana em busca de vaidade para poder aparecer nos grupos mediúnicos, se engana por competição, motivado pela vaidade, para poder usar a mediunidade para competir com alguém. Isto é mistificação, isto é charlatanismo. Agora, o animismo é inconsciente, ninguém tem condições de saber. Nem você mesmo terá condições de saber se a energia que está sendo utilizada na comunicação, quando você está livre conscientemente da mistificação, se é sua ou do espírito comunicante. Agora, isto é terapia de vidas passadas, grátis, dentro de uma sessão espírita. Então, numa primeira comunicação mediúnica, nas primeiras, nas experiências que demandam 1 ano, 2 anos ou até mais, na comunicação mediúnica, o médium começa com 20% de mediunidade e 80% da comunicação é animismo. Mas à medida que aquele cântaro vai esvaziando, e os dirigentes das casas espíritas precisam estar conscientes disso, quando o médium vai sendo ajudado, ele vai liberando o seu inconsciente e a sua mediunidade vai revertendo esse processo. Vai chegar um ponto que é meio a meio, 50%, 50%. Vai chegando um ponto em que o médium já reverte completamente, já é 90% de mediunidade e 10% de animismo ao longo do tempo. Mas mesmo no começo, quando o espírito era apenas 20% e você, médium, era 80%, o espírito não deixou de ser ajudado na sua mediunidade. Porque no contato magnético existente entre as auras, a sua energia fluiu para ele e a dele fluiu para você. E assim como ele te influenciou, você o influenciou. Porque a sua energia fluiu para ele, ele se tornou acessável às equipes de socorro do plano espiritual e ele pôde ser ajudado. Então é preciso que a gente compreenda que uma coisa é mistificação e charlatanismo, a outra coisa é animismo, porque é a oportunidade do médium colher para si o fruto do seu trabalho, porque isto faz parte do próprio conteúdo da mediunidade, faz parte do objetivo da mediunidade. E eu já vi médiuns traumatizados por palestrantes que são capazes de falar que o médium tem que evitar o animismo, porque o médium está usando o animismo. O médium não usa animismo conscientemente. Não existe isso. Animismo é inconsciente. Ninguém é capaz de saber. Nem o dirigente do trabalho, nem o próprio médium. A espiritualidade sabe. E eles não intervêm. Um mentor espiritual sério, consciente da sua tarefa, jamais vai interferir numa comunicação e dizer assim, não, essa comunicação está errada porque está havendo animismo. Se ele fizer isso, não é mentor. É mais um mistificador, porque o animismo faz parte do processo mediúnico. Porque uma pessoa, quando reencarna para ser médium, a mediunidade não vem como um prêmio a toda a elevação espiritual desse médium. Não é assim que funciona. Nós médiuns, eu digo nós porque eu faço parte dessa turma, nós viemos porque nós fizemos muita besteira. Mas naquele momento da tomada da consciência, em que você poderia ter se tornado uma pessoa totalmente dominada pela culpa, se autodestruído pela culpa, permitir que a culpa dominasse você, você tivesse então reencarnado, portando graves deficiências físicas e mentais. Naquele momento de tomada de consciência, você olhou para Jesus e perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? Aí Jesus vem e diz, perdoa e perdoa-te. E faça deste momento um novo começo. Assim como ele agiu na vida de Saulo, naquele momento de transição que ele encontra com Jesus. Você fez isso. E aí seus mestres espirituais disseram para você, volte para o mundo, reencarna. E vai trabalhar através da mediunidade, servir as pessoas, entrar em dificuldades, muitas vezes ser execrado dentro da sua própria família, quando as pessoas não são espíritas e não compreendem o seu papel. Agir com amor, com benevolência, com bondade, para que o amor possa cobrir a multidão dos seus pecados.
E isso acontece quando você está no processo da psicofonia, quando você está falando de sofrimentos que são misturados os seus próprios no animismo com os sofrimentos do espírito comunicante. Isto é animismo. Então use a sua mediunidade, não se importe, não se preocupe se é animismo ou se é a comunicação mediúnica. Porque se você ficar preocupado com isto, e isto te impedir de trabalhar, isto nada mais é do que você permitir que o seu orgulho e a sua vaidade sejam mais importantes do que o objetivo final de servir aos espíritos sofredores com amor. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com os amigos. Muito obrigado.